Então, boa tarde, agradeço a vossa presença e, como estava a dizer, já comentei com outra pessoa que esta questão da temática do trabalho ou do mundo do trabalho ainda não entrou muito na sensibilidade ou na própria sensibilização da Igreja e dos cristãos. E daí que, perante uma grande assembleia da parte da manhã, tenhamos aqui uma pequena assembleia. Claro que eu acredito no multiplicador. Se estamos aqui poucos, a responsabilidade é maior e teremos que realmente levar esta sensibilidade para fora. Isto porque o que nos traz aqui neste segundo painel, apoiar e criar trabalho e novas relações produtivas, o desafio que a esperança cristã nos coloca para a criação de trabalho em situações de pobreza ou desemprego e novas relações laborais em favor da justiça, da paz e do amor de cada pessoa, é a temática que vai servir de base à reflexão deste painel a partir das reflexões que fizemos já durante a manhã. E é, com toda a certeza, uma temática prioritária e muito pertinente para os tempos que vivemos. O trabalho está presente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. É parte integrante e importante no ensino social da Igreja. É pilar fundamental na doutrina social da Igreja. Desde o Papa Leão XIII, que o trabalho e a dignidade dos trabalhadores é destacado nas encíclicas e outros documentos. E o Papa Francisco dificilmente se esquece no que escreve e por onde passa. Esta prioridade e destaque ao trabalho tem também a intenção de tornar claro que trabalhamos para viver e não vivemos para trabalhar. Que o trabalho é um dom de Deus, por isso deve ser livre, criativo e fazer feliz quem o executa. Deve ser justamente remunerado, porque é através da remuneração e da sua realização que a pessoa se dignifica e humaniza. Como recentemente o Papa Francisco dizia, o trabalho é a forma mais comum de cooperação que a humanidade gerou na sua história. Todos os dias, milhões de pessoas cooperam simplesmente trabalhando, educando as nossas crianças, acionando aparelhos mecânicos, resolvendo problemas num escritório, semeando, colhendo, produzindo. O trabalho, dizia ele, é uma forma de amor civil que nos faz viver e levar o mundo para a frente. Para partilharem connosco as suas reflexões e experiências na procura de respostas para situações de desemprego, na criação de postos de trabalho através da economia social ou na gestão empresarial através diferente também através da economia de comunhão, uma economia diferente da que prevalece na nossa sociedade, temos connosco 3 importantes oradores. Serão de certeza 3 versões diferentes na procura de respostas, mas que se completam no objetivo de encontrar trabalho que dignifica e que humaniza e que dá um contributo para o bem comum. O tempo, esta é a introdução que faço, o tempo não é, estamos também um bocadinho limitados, porque todos queremos, depois deste encontro, partir ou recomeçar na outra parte das nossas vidas e por isso eu vou passar a palavra aos nossos oradores, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, para nos falar das suas experiências. E vou começar pelo padre Samuel Guedes, que é natural de Arcozelo, Vila Nova de Gaia, foi ordenado sacerdote a 10 de julho de 1994 na sede do Porto, é pároco de Arraigada, Ferreira e Frazão, do Concelho de Passos de Ferreira, desde 1994. Entre 2001 e 2007 foi vigário episcopal da região norte da Diocese e desde 2011 é vigário da Vigararia de Passos de Ferreira. Foi pioneiro na informatização paroquial e coautor do Programa Oficial de Administração Paroquial da Diocese do Porto. Entusiasta da área social,
fundou três instituições particulares de solidariedade social. Recentemente, criou a empresa Engenho dos Paladares Limitada, com a marca Paladares Paroquiais, com o objetivo social de participar na economia, criar emprego, sustentabilidade e economia de escala. A 6 de julho de 2017 foi nomeado Ecónomo-Geral da Diocese do Porto, reitor do Seminário da Sagrado Coração de Jesus, diretor da Casa Diocesana de Vilar, diretor da Fundação Voz Portugalense e da Fundação Canónica Sílvia Cardoso, causa de beatificação, da qual é vice-postulador. Tem um grande currículo e uma grande responsabilidade. Na sua comunicação vai falar-nos sobre como foi desafiado a apoiar a criação de trabalho nas suas paróquias, integradas num meio industrializado em crise, como fez e faz a experiência de vida de combater a pobreza, ensinando a pescar, como apareceu a empresa Paladares Paroquiais, um modelo de negócio gerador de emprego e de sustentabilidade, um modelo que sustenta uma missão. E passo a palavra então para o Samuel. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar a mesa, queria cumprimentar-vos a cada um em particular e agradecer o convite que me fazem para partilhar convosco este meu pequeno testemunho deste modelo ou deste projeto que criamos em Passos de Ferreira. Não preparei nenhuma conferência, deram-me um quarto de hora para falar, eu vou tentar ser justo no tempo e vou partilhar convosco então alguns pontos que estiveram na base da criação deste projeto que naturalmente muitos conhecem porque tivemos a sorte da comunicação social divulgar este projeto. Como ouvimos na apresentação, as paróquias onde eu sou pároco, ainda sou, brevemente deixarei de ser, porque estamos em sede vacante, como sabem, a Diocese do Porto, infelizmente. Portanto, isto atrasou um bocadinho, mas agora com esta minha nomeação para a gestão diocesana, para o apoio automato da Diocese, pois brevemente deixarei as comunidades paroquiais. Elas estão situadas no concelho de Passos de Ferreira, como sabem é o concelho da capital do móvel, com a indústria do móvel assim em grande escala, mas de facto na década de 2000, a década de 90, quando eu fui para lá, quando me ordenei, era de facto uma época auge e teve assim um boom industrial fantástico. Tão grande que depois foi difícil quando surgiu a crise económica em todo o país ajudar a criar um meio termo, não foi fácil. Portanto, em 2000 mais ou menos, quando começou a aparecer a crise, o Concelho de Passos de Ferreira teve uma dificuldade muito grande porque as fábricas começaram a deixar de ter encomendas e os móveis começaram a sair muito poucos. Tínhamos fábricas com móveis carregados até ao teto, porque estiveram a tentar não despedir pessoal e foram armazenando até não poder mais. E, portanto, aconteceu ali um tempo muito difícil, e posso dizer que passámos de um extremo ao outro. Para perceberem um bocadinho, eu, quando fui para lá, lancei-me na criação, como ouviram, de 3 IPSS, fundámos 3 IPSS, e quando lançámos as IPSS não tínhamos equipamento nenhum. Nós construímos nas 3 comunidades paroquiais, estamos a falar nas 3 comunidades paroquiais de cerca de 12 mil habitantes, construímos os 3 equipamentos sociais sem o tostão do Estado, só com o dinheiro que fomos angariando da comunidade, porque não era preciso, nós tínhamos dinheiro, de facto. Depois não tivemos dinheiro. E começou a aparecer a dificuldade do desemprego, muito desemprego, começou a fazer fome também, e tivemos que começar a pensar estruturas. Naturalmente, as IPSS das paróquias, nomeadamente, quase todas as IPSS do Concelho de Passos de Ferreira pertencem a paróquias, começaram a ver o que fazer. Porque, embora não tivéssemos, assim, aquela dificuldade de falta de emprego,
nomeadamente eu não tinha essa dificuldade, mas como o pai e a mãe que em casa que via o filho a ficar desempregado, mas comecei a ver à minha volta, e sobretudo naqueles que me ajudavam e que me deram muito dinheiro para eu construir o que construímos, comecei a ver o catequista, o acólito, o cantor, com filhos sem nada e a perder as suas casas. Reuni aqueles que são os meus colaboradores mais diretos. O que é que nós vamos fazer para ajudar? Não vamos conseguir dar solução, mas isto de matar a fome no momento e depois ficar tudo na mesma, não pode ser, não podemos continuar desta forma. Então, começamos a pensar num projeto que, mais do que dar a esmola, fosse um projeto que ajudasse, que criasse postos de trabalho, que criasse sustentabilidade, que fosse um projeto rentável e que tivesse futuro. E se crescer, podíamos duplicar ou triplicar os objetivos. E então criamos aquilo que é conhecido, a empresa Engenhos Paladares, é mais conhecido pela marca Os Paladares Paroquiais, com modelos de negócio para gerar precisamente esse emprego e também sustentabilidade. Havia em Passos Ferreira uma estação de laticínios que fechou há cerca de 17, 18 anos atrás, que ensinou a fazer queijo, manteigas e os derivados do leite para muitos industriais do país. Grandes marcas de queijo que estão aí no mercado nasceram em Passos Ferreira. Portanto, começámos a pensar como fazer, o que fazer, algo que tivesse pernas para andar, que não fosse um projeto para acabar quando a crise acabasse, mas que fosse sustentável e que fosse para continuar. E então fomos utilizo a palavra que me é mais familiar, fomos ressuscitar aquele projeto. E fomos buscar o know-how, ainda estavam pessoas vivas nessa altura, pessoas já formadas, mas que acharam o projeto tão interessante e com os objetivos que definimos para o projeto, vieram ajudar gratuitamente a lançar esse projeto e a avançarmos com esse projeto que criámos com 4 objetivos, que era gerar emprego, foi o primeiro objetivo, foi sustentabilidade, pois o projeto foi criado pelas 3 IPSS, numa empresa de sociedade por cotas, portanto, sustentabilidade, não só que seja sustentável, mas que crie riqueza para a missão das IPSS que criaram o projeto, portanto, empregabilidade, sustentabilidade, participação da economia. Nós recebemos da economia, como sabem, as IPSS têm os acordos de cooperação e recebem no seu orçamento anual, portanto, dinheiro para os acordos de cooperação, mas nós também participamos na economia. É só assim, para falar em números, neste momento, de 3 em 3 meses, são transferidos para a economia do Estado cerca de 5.000 euros em impostos. E, portanto, já é assim um brinquedo significativo. E depois, o outro objetivo foi a economia de escala. Portanto, vermos também com aquilo que temos nas IPSS, como pôr a funcionar tudo de forma a termos um outro tipo de rendimento e também podermos poupar alguns lugares para podermos ainda fazer mais. E então, aquilo que já ouviram há momentos da apresentação, o combater a pobreza ensinando a pescar. Portanto, nós precisamos muitas vezes da emergência, até temos um programa de emergência alimentar, nós também temos nas nossas IPSS, aquilo que se chama a cantina social, que parece que tem os dias contados, mas também aquilo é de emergência alimentar, não é para nós continuarmos. E também eu estou perfeitamente convencido que a esmola não resolve os problemas. A esmola resolve o momento, mas depois ficamos na mesma. E então o projeto criou-se com este objetivo, ensinar a pescar. Criamos uma queijaria, criamos uma pastelaria de conservação, portanto com doces conventuais, e criamos também, isto na economia de escala, uma cozinha industrial que hoje serve cerca de 1.000 refeições diárias. E este projeto empregou até à data 10 pessoas. Já está a pensar em mais, porque o espaço onde
nós temos a funcionar o projeto, já não chega, graças também à comunicação social, foi lá quase tudo, de televisões e de jornais, e tivemos essa sorte de nos promoverem no projeto e, portanto, nós estamos a pensar já alargar as paredes para outro lugar, para avançarmos com, já será para o meu sucessor, mas o projeto vai em crescimento e, portanto, neste momento é um projeto que fatura cerca de €500 mil. Fatura, não é? Não é de lucro. Não, nada de confusões. Fatura cerca de €500 mil, mas já é um brinquedo que nos faz pensar e, portanto, e que nos, quando me dizem, às vezes ia perguntar-me, então, Sr. Padre Samuel, os paladares parroquiais já dão lucro? E eu respondi, já sim, temos 10 postos de trabalho. Este é o primeiro lucro. E foi por isso, este foi o primeiro objetivo, foi criarmos emprego. E possivelmente vamos ter mais. E precisamos agora fazer outra coisa também, que é alargarmos o projeto na eficiência também, na qualidade. Estamos a tentar levar o projeto para a universidade, para trazermos pessoas qualificadas que possam desenvolver o projeto, possam alargar o projeto e, portanto, vamos criar, de certeza absoluta, mais postos de trabalho e, no resultado desse projeto, que são as IPSS, portanto, vamos poder alargar as IPSS. Estamos com um projeto também de um lar para 45 camas e esse lar vai gerar mais cerca de 80 postos de trabalho se o conseguirmos fazer. Portanto, há aqui toda uma cadeia de entre ajuda e de desenvolvimento que é importante e que nós temos também essa preocupação. O projeto tem a preocupação de sustentar a missão. A missão. E a missão é aquilo que são os objetivos do seu, que estão na sua base, mas também os objetivos daqueles que são proprietários do projeto, que são 3 IPSS, e, portanto, tudo isto faz beneficiar cerca de 600 utentes ao todo nas 3 IPSS. Bom, qual é o tempo? Diga aí. Se tiver alguma coisa importante, deixe-me dizer. Exatamente, eu já termino. Portanto, esta é a partilha que queria trazer para vós, deste projeto. Há bocadinho ia dizer, mas perdi-me, ia dizer nesta qualificação e às vezes nas nossas paróquias, as paróquias não podem ficar, digamos assim, indiferentes ao mundo que as rodeia. Nós às vezes olhamos um bocadinho assim só para o cesto das esmolas, isto é, e trabalhamos um bocadinho daquilo que é o cesto das esmolas, mas eu estou convencido que essa parte é um terreno que vai sentindo muitas dificuldades e nós não podemos contar só com isso. E, portanto, temos que desenhar estruturas, de facto, seguras. Estou-me a lembrar, quando eu estava a pensar neste projeto, o Sr. Dom Manuel Clemente, que ainda era Bispo do Porto, me dizia à mesa, preocupado e bem como um pai, dizendo, Samuel, sabe no que se vai meter. Portanto, em vez de estar a arranjar uma solução, vai arranjar um problema. E a minha resposta foi esta, Sr. Dom Manuel, tem que ser, são meus filhos, tenho que lhes dar de comer. E, portanto, avançamos. Mas nós precisamos de criar, de facto, bem pensado, bem estruturado, às vezes custa muito dinheiro. Eu vejo isso agora na minha atividade de Icóno da Diocese do Porto. Quando eu disse há dias que precisávamos de uma pessoa profissional para captar investimento para a Diocese, porque temos património, precisamos de contabilizar, estou a pensar também naquilo que eu pensei, assim, agora numa dimensão muito maior, porque se eu trouxer investimento para a Diocese, vou ter sustentabilidade nas atividades da Diocese, mas vou também criar postos de trabalho, vou desenvolver a economia, vou criar outras estruturas que
podem ser úteis e, portanto, ajudar no desenvolvimento dos povos e das pessoas que estão implicadas no meio onde nós desenvolvemos as atividades. Pronto, e era isto que queria partilhar convosco. Muito obrigado. Muito obrigada, Padre Samuel, por esta experiência também do que nós poderíamos considerar uma economia local, o desenvolvimento da economia local, ou mesmo até da economia de proximidade, ou economia de cuidado, e que tão importante e tão fundamental é hoje na nossa sociedade para criar estas oportunidades de novos empregos, de novas oportunidades para quem está numa situação de desemprego ou em situações de crise como aquela que o Padre Samuel sentiu nas suas comunidades. E aquele último desafio que ele diz, que as paróquias não podem ficar, eu até diria, não podem ficar na sua zona de conforto, não é? De que tenha a igreja cheia ou que tenha a caixa de esmolas. E, bom, todos queixam que as esmolas estão a diminuir, não é? Portanto, e que são assaltadas. Mas, de qualquer maneira, ainda há esta zona de conforto que também se têm que abrir. Quando dizemos os trabalhadores têm que sair da sua zona de conforto e abrir-se a novas oportunidades, a novas profissões, a novos trabalhos. Penso que isto é um desafio para todos e se calhar para também, neste caso, as paróquias. Não podem ficar apenas à espera de quem já os seus fiéis, mas temos que ir ao encontro das suas necessidades, dar resposta, também ajudá-los a encontrar resposta para as suas necessidades. Foi uma partilha de uma experiência muito, muito importante, muito rica, que nos poderá abrir, não é fazer igual, porque nada é igual, mas abrir-nos horizontes para desafios também deste género nas nossas comunidades. Há respostas, há alternativas, nós temos que as procurar. Eu irei passar a palavra de seguida ao Pedro Salgueiro, que nasceu em Lisboa na década de 70, é casado e pai de 5 filhos, é licenciado em Engenharia e mestre em Pedagogia Social. Trabalhou como professor de crianças, jovens e adultos em Lisboa, em Maputo e em Macau. Há quase uma década que se empenha profissionalmente na área social, em diversos projetos na área da formação, capacitação e no estímulo à empregabilidade. Está envolvido em diversos grupos, associações e fóruns eclesiais e cívicos. Penso que atualmente faz parte do movimento. Eu tenho muita dificuldade para as línguas e, portanto, eu Schoenstatt. Eu sei e conheço bem o movimento, mas tudo que seja não a língua materna, os meus filhos gozam imenso comigo se eu digo o nome de algum ator ou atriz estrangeira por quem eu gosto. Portanto, se eu deixo de dizer e digo, olha, é aquele que faz isto ou aquilo. Portanto, e agora também não quis estar a fazer dessa forma. Cada um tem os seus dons, não é? E eu acho que o nosso Deus não me quis partilhar comigo, deu-me outros. Portanto, estou feliz na mesma. O Pedro acredita numa inovação social feita de proximidade, pessoa a pessoa, em pequenos grupos. Acredita numa família empenhada na transformação social, que começa em casa, prolonga-se na escola e se estende aos grupos missionários, às escolhas de vida e às opções de trabalho. Acredita que Deus está realmente vivo e atua diária e silenciosamente no mundo e na Igreja. O Pedro vai falar-nos da parte do seu percurso de vida e a forma como equaciona os desafios colocados às associações da ação social da Igreja em geral, na criação de trabalho e no apoio aos que não o encontram. Em 2009 teve uma experiência de desemprego que o marcou bastante. Em 2000 teve a sua primeira experiência no apoio à empregabilidade em Moçambique. Desde 2010 até hoje tem colaborado profissional ou voluntariamente em projetos diversos de apoio e fomento da empregabilidade, História do Futuro, grupos de entreajuda na procura de emprego, clubes paroquiais de emprego, em diversas instituições base, todas ligadas à nossa Igreja. Vai falar-nos do que aprendeu com os vários projetos, das alegrias e dificuldades, das lutas e da grande satisfação de poder ajudar pessoas concretas em situação de desemprego. O tempo de desemprego pode ser um tempo muito fecundo, de vários tipos de conversão, mas normalmente só se percebe isso depois, quando se está no olho do furacão,
é preciso quem ajude mesmo, e também haver oportunidade de realização, sempre temos algo para dar, diz-nos o Pedro. Podem as paróquias e movimentos envolverem-se nisto a sério? Sim. As pessoas desempregadas são novos pobres, sobre os quais urge agir com determinação. Como? Ele irá abordar o seu envolvimento em vários projetos por onde passou, na certeza de que para ele não há modelos únicos. Cada região, situação, paróquia, movimento, associação, terá de fazer um fato à medida, percorrendo a via artesanal com as pessoas e os recursos que se tem. O mais importante é o envolvimento das comunidades, colocando quem procura emprego em contacto pessoal e direto com quem pode eventualmente dar emprego. E eu vou passar a palavra ao Pedro, mas gostava de referir esta questão do que significou para ele ter ficado numa situação de desemprego. E lembro aqui que na década, portanto, eu estou eu não me apresentei, sou Fátima Almeida, e apresento-me agora, sempre estive ligada, fui batizada, como normalmente acontece, nasci numa família operária têxtil, e sempre estive ligada aos movimentos operários da Ação Católica, primeiro na JOC e atualmente na LOC. E gostava muito, principalmente ali na década de 80, 90, quando se falava em desemprego, falar-se da questão da preguiça. Os trabalhadores não querem é trabalhar, são todos uns preguiçosos. E em 2008, quando rebentou a crise, uma das pessoas que eu conhecia, que era um defensor acérrimo dos preguiçosos, com-lhe a sorte, o azar, aquilo que vocês quiserem entender, de ter um familiar que caiu numa situação de desemprego, com um bom emprego, portanto não é um emprego, porque isso nós estamos habituados, mas com aquele emprego que toda a gente quer ter, porque tem um bom salário, boas condições, não sei o que mais, de ficar desempregado. E então a pessoa passou a ter uma outra visão do desemprego. E eu disse, bem-vinda à crise para esta pessoa, porque fez-lo descobrir que não é o problema do desemprego não é um problema de preguiça. Embora o Abel Barzin, um padre muito ligado aos movimentos operários, em 1934, dizia, abençoada a preguiça, que nos dá tempo para nós vivermos também a nossa fé. Porque as pessoas, já naquela altura, ele dizia, andam tão envolvidas no trabalho, sempre na corrida para o trabalho, que nem têm tempo para viver a sua fé. Portanto, a preguiça às vezes está muito boa. Mas isto para dizer que o desemprego realmente marca, e quem passa por ele sabe o significado. O padre Samuel atuou porque viu sofrimento. E o Pedro vai nos falar também dessa sua experiência também de sofrimento, que é passar por estes problemas. Passa a palavra então, desculpa. Muito obrigado, boa tarde a todos. De facto, eu hoje em dia posso dizer abençoado desemprego, a esta distância. Em 2009, estávamos ali no princípio da crise, porque me fez crescer, porque foram ali uns meses duros, não é? Mas que me fez crescer e abriu-me um caminho novo de trabalho, de motivação, de querer que outros não passassem por aquilo, ou que se passassem por aquilo, passassem melhor, fossem mais acompanhados. Dos 5 verbos do Papa Francisco, na Evangelii Gaudium 24, primeirar, envolver, acompanhar, frutificar, festejar, então tem presentes PEAF, quase que dá para dizer PEAF, primeirar, envolver, acompanhar, frutificar, festejar. Eu escolhi o acompanhar. O acompanhar, para mim, é vital aqui neste processo. E desde 2009 para cá tem sido assim. Mas deixa-me recuar mais um bocadinho. Em 2001, estava em Moçambique, tive quase 1 ano e meio em Moçambique, num projeto de voluntariado ligado aos salesianos, e a certa altura, aquilo era a 80 km de Maputo, uma história breve, e eu ia todas as semanas a Maputo. E ia com um senhor muçulmano, que tinha uma carrinha, e dava-me boleia, pagava uma moedita, e lá ia eu. E fomos, ao fim de um ano e tal, fomos conversando muito. Ele contava-me, agora estou no Ramadão, isto está-me a custar imenso e tal, vale que logo à tarde vou-me fartar de comer e tal, ao fim do dia. Enfim, que cimentámos uma relação.
E ele, a certa altura, dizia: eu gosto imenso dos católicos, acho que os católicos fazem um trabalho notável de ensino, de educação, de apoio social. Só uma coisa que eu não percebo: como é que há católicos desempregados e ninguém faz nada? Na minha comunidade, ali na mesquita, não há um único desempregado. Se sabemos que há um, vamos atrás dele e é logo, dia seguinte. Na altura, eu agora a esta distância de 20 anos, mas aquilo bateu-me. A vida continua. Em 2009, tive esta experiência de desemprego e apercebi-me de uma série de coisas. Na altura, que gostou-me bastante, aquilo foi, já tinha 3 filhos, aquilo bateu. E pensei: realmente, isto parece que é estar desempregado. Parece que é um bocado a lepra dos nossos dias, é assim, porque parece uma maldição. O que é que ele fez para estar desempregado? Era mau profissional, era preguiçoso. Dá origem àquela coisa, wondering, em inglês, não é? Supor. Fez as coisas mal feitas, é um conflituoso. Não foi nada disso, mas pronto. Mas dá origem, não é? E a pessoa fica ali. E depois, além disso, fica sozinho. Hoje em dia, a grande possibilidade de socializar é o trabalho. Está toda a gente a trabalhar, quase toda. E para um homem, não quer ser machista, mas para um homem, se calhar, ainda bate bem. Pronto, e pensei: isto tem que fazer alguma coisa. Depois, graças a Deus, encontrei trabalho e voltei a trabalhar. Mas pensei: vou fazer qualquer coisa por isto. Acho que ficou ali uma raiz de querer naquela área concreta das pessoas que procuram trabalho e estão ali numa fase crítica. Vou fazer qualquer coisa por esta gente. E calhou-me, isto é a divina providência. Eu sou schnunstatiano, enfim, cristão primeiro, schnunstatiano a seguir. Portanto, acredito muito na divina providência, não geral, mas particular na nossa vida. Acho que aquilo foi, se calhar, ali uma enfim. E surgiu, de facto, a possibilidade, num trabalho seguinte, de participar num projeto. Pedro, tiveste a experiência de desemprego e tal, na altura no IPAV, não queres lançar aqui um projeto? Já havia um, que era a História do Futuro, no qual eu agarrei, um projeto de formação para a empregabilidade. Depois começou a nascer outros, os GEPs, que foram uns projetos que depois até foram grupos que depois até se estenderam a nível nacional, grupos de entreajuda na procura de emprego. Depois ainda participei no lançamento de mais um outro projeto que era o Coworking rumo ao emprego, eram umas salas de cowork em que as pessoas trabalhavam juntas e procuravam juntas trabalho. E depois, mais recentemente, também num projeto piloto, a que chamámos Clubes Paroquiais de Emprego, tentar fazer isto numa paróquia. Bom, eu não vou falar dos projetos em específico, mas vou falar um bocadinho sobre o que aprendi com estes 4 projetos ao longo destes 8 anos. Uma coisa já disse: o tempo de desemprego é de facto um tempo difícil, é um tempo marcante na vida de uma pessoa, na vida de um homem, mas pode ser um tempo de grande conversão, não só conversão a Deus, também as houve nestes projetos, mas uma conversão de mudança de vida inteira, de reconfiguração profissional. Muitas pessoas reconfiguram-se, de nova reconciliação trabalho-família. Há bocado tivemos aqui o Bernardo a falar disso, de um novo equilíbrio trabalho-família que se calhar estava desequilibrado. É um caminho com cruz, não é? E nós, crentes que somos, percebemos isto, mas que a cruz tem sempre o terceiro dia, não é? Ou deve ter sempre o terceiro dia, se for realmente cruz verdadeira. Nestes projetos, uma das coisas onde eles resultaram, os 4 projetos nem todos resultaram bem, e houve imensas dificuldades e oposições. Lembro-me de um presidente de uma junta de freguesia que, a certa altura, não queria nada disto na sua junta de freguesia, porque achava que nós estávamos a meter cunhas para arranjar trabalho para os católicos. Isto não é para católicos, isto é para toda a gente. Eu tive uma grande discussão com ele. Isto é para toda a gente, isto não é nada de meter cunhas, isto é trazer o emprego e o tema do emprego e do trabalho para a comunidade, e não para as internets e para os fóruns, para as internets e porcaria toda, e aqueles 500 mil sites que depois aquilo não dá nada ou não dá quase nada e perde-se uma infinidade de tempo com aquilo. Trazer o tema do emprego para a comunidade. Mas ele era todo outra, enfim, não percebia isto. Houve dificuldades, e há dificuldades em desenvolver o tema do trabalho e do emprego na igreja, no fundo, na igreja e na igreja na sua relação com a sociedade. Há dificuldades, há muitas dificuldades, apercebi-me disso. Mas é importantíssimo envolver a comunidade. Quando envolvíamos a comunidade,
as coisas resultam. Quando não envolvemos as coisas, o Padre Samuel já falou disto, não é? Envolveu logo as comunidades, houve pessoas que se comprometeram, até deram dinheiro. Aqui tratava-se, no último projeto foi muito evidente, grupos paroquiais de emprego, o que é que era aquilo? Reuniram um grupo de pessoas, eram 10 pessoas, o pároco anunciou numa missa, posso até dizer-vos o percurso, foi muito interessante. Apareceram logo uma série de pessoas, entrevistámos as pessoas, começámos a reunir 2 vezes por semana, a trabalhar os currículos, aquela parte, enfim, necessária, currículos, cartas de apresentação, não é? Começámos a ter umas conversas assim mais profundas sobre vocação, realmente aquele trabalho tem a ver consigo, porque é que saiu disto, quer fazer outro tipo de trabalho. E depois, ao fim de 3, 4 meses, não é preciso muito mais tempo, que as pessoas não têm muita paciência para andar aqui a engonhar, não é? Fizemos 2 apresentações dessas 10 pessoas, 2 apresentações, foi recentemente, foi em maio, portanto está fresquinho. 2 apresentações dessas 10 pessoas a cerca de 18 empregadores da paróquia e arredores, conhecidos do pároco. Os párocos têm uma grande vantagem, os párocos conhecem a malta, não é? Conhecem a malta do caroço, peço que faça a expressão, conhecem os empresários, conhecem os pobres também, ou devem conhecer. Portanto, podem fazer aqui umas pontes, não é? Às vezes precisam só de alguém que faça aqui o papel de testa de ferro da coisa, neste caso fui eu, mas pronto, que faça as pontes, que saiba falar com pessoas mais humildes, que saiba falar com pessoas com mais dinheiro, com mais status, e foi o que fizemos. Ainda falei ali com alguns advogados ali da nossa praça, porque havia algumas pessoas da área do direito, havia pessoas também com uma pessoa da área das limpezas, havia ali uma grande heterogeneidade. É uma das coisas que também resulta, porque se fossem todos advogados não resultava, porque estavam todos a competir para ser advogados. Bom, fizeram as 2 apresentações, 10 pessoas à procura de emprego, cerca de 18, até eram mais, empregadores ou potenciais empregadores, ou gente cheia de contactos, há sempre gente há gente que conhece toda a gente, não é? Que tem ali um aporte. E foi muito interessante tudo isto, porque depois das apresentações, para já, os 18 empregadores pensavam que iam ouvir 10 coitadinhos. Mas não foram ouvir 10 coitadinhos, foram ouvir 10 pessoas que se prepararam muito bem, com imenso brilho. Cada um tinha 10 minutos para se apresentar, para dizer quem era, para o que é que queria fazer, o que é que tinha feito, o que é que queria fazer, os seus estudos, a sua experiência e os seus propósitos de vida. Planeámos, tivemos horas e horas a preparar isto. E não ouviram. E uma parte, pensava que ia haver aqui uns desgraçadinhos, 10 pessoas muito dignas, que se prepararam bem e brilhosamente, e via-se a evolução das pessoas desde 3 meses atrás até aquele dia. Olha, quase todos conseguiram emprego, houve uma que não conseguiu, o outro ainda está no processo, não tem. Mas foi de facto, correu bem, este correu bem. Houve outros que não correram tão bem, pronto, isto não é uma área que nem se pode falar propriamente em sucesso ou insucesso, estamos aqui a falar de pessoas, mas de facto o que eu senti, que elementos mais comuns dos 4 projetos foi tem que ser um trabalho meticuloso, pessoa a pessoa. Eu gostei muito desta, de amar as pessoas uma a uma, não é? Isto é um trabalho pessoa a pessoa. Começaram logo a dizer, tens que escalar isto, tens que passar isto para não sei quantos grupos, e não sei quantos grupos para que haja emprego. Não, quero fazer este bem feito, quero fazer isto ali, quero conhecer aquelas 10 pessoas, fiquei a conhecê-las muito também. Temos não sei quantos grupos de WhatsApp, grupos não sei que. Ficámos amigos, houve ali uma relação, porque de facto são as relações fortes que curam. Esta coisa de querer logo escalar tudo, querer logo que tudo tenha uma dimensão, eu acho que é show-off, muitas vezes dá bota, não é? Portanto, é um trabalho meticuloso, pessoa a pessoa, uma agricultura biológica, como dizia o parque daquela paróquia. Isto é agricultura biológica, isto é uma coisa biológica, isto é uma coisa cuidadosa, artesanal, cirúrgica. Vou já e pronto, claro que isto tem que ser feito com pessoas, imagino, das grandes questões, se quiséssemos depois que estes clubes, estes grupos, tem que ser pessoas com algum perfil que façam isto nas paróquias, alguém que tenha experiência de um trabalho, que saiba, a pessoa-chave é de facto o dinamizador do grupo, não é? Consiga envolver, que tenha uma boa relação com o pároco, não entra ali em choque com o pároco, enfim. O que é que eu tinha mais a dizer? O que eu tinha essencialmente a dizer, a Fátima já disse ali, é que os 4 projetos em que estive, todos eles tinham a ambição de escalar e passar a modelos nacionais, e, enfim, agora mas de facto eu senti que não. Eu acho que cada paróquia, cada movimento, cada associação da nossa igreja
tem que encontrar a sua forma, o seu formato, porque cada um é muito diferente. Há aqui uma diversidade enorme. Eu faço parte do movimento de Shows, que é basicamente no central, no vital, igual a todos os outros, porque seguimos Cristo e sua mãe, mas depois tem nuances muito próprias. Portanto, cada paróquia terá que encontrar a sua forma de o fazer. Mas o meu desafio é que todos nós, os 20 e tal que estamos aqui nesta sala, levemos esta inquietação profética lá para fora. O que é que a minha comunidade, o que é que a minha paróquia, o que é que o meu movimento está a fazer pelas pessoas desempregadas que têm no seu seio? Primeiro, conhece-as. Estou na missa. Ao meu lado está uma pessoa que está desempregada. Conheço-a? Não conheço. Muitas vezes não conheço. É um anonimato terrível. Mas, se calhar, nas comunidades mais pequenas até se conhece. O que é que eu faço por ela? Não digo dar um emprego, uma beijada, só por ser católico e ir à mesma paróquia que eu. Não é isso. Mas ensaiar modelos. Gostei muito de ouvir o Padre Samuel. Reuni-me com os meus mais próximos e começámos a pensar o que é que havíamos de fazer. E saiu para o das paroquiais esta empresa maravilhosa. Esta marca. Portanto, o que é que podemos fazer nas nossas comunidades pelas pessoas que estão desempregadas? Dar-lhes banco alimentar? É bem, muito pouco. Não é? Temos que cuidar desta malta, destes novos pobres, não é? Que não têm emprego, e ao não terem emprego começam a perder dignidade, começam a perder autoestima, começam a ir tudo para ali abaixo, às vezes depois aos divórcios, acaba na rua, ou acaba nos consumos, ou acaba onde for. Não é? Portanto, temos que cuidar dos nossos desempregados. Eu não gosto de dizer nada da palavra desempregado, mas cuidar das pessoas nossas que estão à procura de emprego. Com grupos, eventualmente, com um clube de emprego, eventualmente. Chamem-lhe o que quiserem, mas cuidemos deles. E como? Tentando fazer pontes. Eu acho que o melhor que funcionou nestes 4 projetos foi quando nós fizemos pontes entre quem procura e quem pode dar emprego, quem pode ajudar. E fazer aqui agilizar isto. Eu conheço aqueles. Bem, vamos tentar arranjar aqui uma metodologia qualquer. Pode ser uma apresentação, pode ser outra forma qualquer. Mas em que realmente quem pode ajudar, ajude quem precisa de ajuda nesta fase da vida. Amanhã não sabemos o amanhã, e amanhã tudo se pode inverter, não é? Às vezes, amanhã o empresário que faliu, agora por causa dos fogos, vai ser ele que vai precisar de ajuda, e portanto aqui ninguém se pode achar o último, não é? A última Coca-Cola no deserto. Portanto, o meu repto era este: falem disto e o que é que nós podemos fazer pelos desempregados das nossas comunidades. Obrigada, Pedro, porque trouxe-nos aqui uma das grandes angústias da nossa Igreja e que, mesmo não sendo assumida, ela é falada e muitas vezes divulgada e denunciada pelo Papa Francisco, por a nossa comunidade e bispos de muitas comunidades também paroquiais, e principalmente por nos fazer pensar. Eu achei graça a questão da lepra. Por acaso já senti a questão de me sentir um bocadinho criminosa, porque parecia uma criminosa. Portanto, na apresentação, em determinada altura, no centro de emprego, a forma como fui tratada, parece que eu é que tinha culpa de que a empresa tinha ido para a insolvência. Portanto, a empresa que, por uma questão de uma história que é mesmo uma vergonha, teve a insolvência, e a culpada era eu, e fizeram-me sentir naquela situação de criminosa. Eu saí de lá a sentir-me mal. E realmente esta questão, achei interessante esta parte da lepra, porque é algo que nós não queremos, ninguém quer a lepra, nem perto de nós sequer. Mas principalmente por também nos fazer ver que são estas dificuldades que prevalecem, ou que fazem prevalecer a nossa fé e a nossa esperança, que não é baseada apenas no acontecimento e na angústia, é baseada em algo mais sobrenatural, que nos faz pensar que tudo pode ser ultrapassado. E disse algumas coisas portanto, que é importante, a importância de envolver a comunidade, de não trabalharmos sozinhos, de aproveitar as diferenças das comunidades. Eu acho que nós somos uma riqueza numa diversidade nas comunidades, porque temos variadíssimos serviços que podemos aproveitar uns dos outros, portanto, e que não fazemos, e principalmente também este trabalho pessoa a pessoa, que é muito importante. Portanto, eu estive há algum tempo a animar um banco de tempo, e aquilo que eu sentia é que as pessoas queriam ser ouvidas, queriam ser escutadas. Portanto, chegavam lá
apenas para partilhar, para conversar. E eu acho que esta parte do tempo para estar com os outros é muito importante. É uma experiência pessoal, penso que não tenho muito mais para dizer do que ele disse, porque o que ele disse é dito por ele e foi ele que viveu. Iria passar então, para finalizar esta parte das reflexões, a palavra ao António José Marques Faria Lopes, em nome grande. Tem 60 anos, 3 filhos e reside em Leiria. Licenciou-se em Gestão de Recursos Humanos entre 79 e 84. Desempenhou funções de gestão na Direção de Recursos Humanos da Central de Cervejas nos anos 83 e 85. Exerceu funções de gestão no Grupo Beatriz Godinho, área da saúde, nos anos de 85 a 87. E em 81 assume a gestão da empresa Pousimo na área do imobiliário. Em 1987, com os seus 2 irmãos, assume a gestão do Grupo Faria e Irmão, em Leiria, grupo ligado à atividade do calçado. Entre 2006 e 2014, exerceu ainda funções na empresa Leiritur, na área dos eventos e turismo. Desde 73 que se dedica também às atividades na área do voluntariado. Foi autarca na freguesia de Poços, em Leiria, entre 2001 e 2009, e em 2016 assumiu funções no Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia de Leiria. Em 1991 foi cofundador em Portugal da Economia de Comunhão e em 2012 foi cofundador da Associação dos Empresários da Economia de Comunhão em Portugal. O António Faria vai partilhar connosco a sua reflexão sobre como avalia os desafios à criação de novas relações no processo produtivo, empresários, trabalhadores, fornecedores, clientes e consumidores, com base na aprendizagem da economia de comunhão. Mas terminava também a dizendo que em 2011 tive o gosto de entrevistar o António José para o jornal Voz do Trabalho da LOC-MTC, que na altura era eu coordenadora nacional do movimento e tinha a responsabilidade também do jornal. E fomos fazer uma entrevista sobre a economia, o que é isto, a economia de comunhão, e a forma como ele concretizava essa economia de comunhão na sua empresa. Porque são, como digo, estas questões para nós são miudinhas, nós temos que as entender e compreender, porque onde há uma novidade, nós temos que estar lá para saber o que é bom, para também podermos anunciar o que é bom. E lá fomos. E dessa data ficou-me uma frase que ele disse, a mim e a pessoa que me acompanhava, que era: quando penso que o outro posso ser eu, acho que isso ajuda a resolver muitas coisas e a tomar atitudes mais humanas. Isto ficou-me na memória, porque eu acho que é realmente uma frase que todos nós devíamos experimentar. Quando nós formos o desempregado, o sem-abrigo, ou nós, aí sabemos realmente o que é estas angústias, não é? Eu já disse várias vezes que muitos dos que dizem e acusam as pessoas de viverem na subsídio-dependência porque têm 178 euros por mês de rendimento mínimo, eu pergunto a essas pessoas: olha, vocês não querem trocar de posição e virem viver com este rendimento? E é um bocadinho isto, o pôr-nos na pele dos outros muda radicalmente, se calhar, a nossa forma de viver. Mas melhor do que eu, penso que o António José poderá falar dessa experiência. Obrigada. Esperemos que sim. Boa tarde a todos, ou quase boa noite. Saúdo também os meus colegas de painel e também todos os aqui presentes. Eu sou o António José, sou casado com a Isabel, que está aí, tenho 3 filhos. Está aí a Beatriz, que é a mais nova, tenho mais 2, que é o João e a Inês. E estou aqui para falar não só do meu projeto pessoal e da empresa onde estou inserido, mas sobretudo desta nova realidade que é a economia de comunhão, que se inspira na espiritualidade do Movimento dos Focolares, movimento fundado por Chiara Lubick. Fui convidado para partilhar convosco a minha modesta experiência de cristão empenhado, inserido no mundo laboral, que diante das dificuldades procura não só superá-las, como até transformá-las num bem maior. Confesso que tenho 2 boas ajudas. A primeira é esta da EDC.
E a segunda é podê-lo fazer todos os dias com o meu irmão Acácio. Somos 3 irmãos, que estamos numa empresa que foi fundada pelo nosso pai em 57, entramos nela em 87 e está a ser guiada, isto é, com a sede em Leiria, tem uma filial em São João da Madeira e outra em Felgueiras. Nós dedicamos a fazer formas para fazer os sapatos, calçado. Encontramos naquela altura uma empresa artesanal com 6 trabalhadores e hoje, com alguma tecnologia de ponta, somos 60. Quando fui convidado para vir aqui hoje, eu li e reli o tema, que diz: este é o tempo do desafio de cada homem e de cada mulher a viver o tempo presente nos espaços concretos para amar as pessoas uma a uma. Gostei destas palavras assertivas: presente, concreto, cada uma a uma. Em qualquer empresa há sempre vários recursos, mas sem dúvida há um que tem uma excelência. São as pessoas com quem nos relacionamos, que têm nome, família, conflitos, dívidas, doenças, justas expectativas, sonhos e por aí fora. Eu e o Acácio conhecemos o movimento dos Focolares há 43 anos. E daquele primeiro contacto ficou-nos um desafio. Temos de amar todos. Chiara repetia sem cessar que o mais relevante do cristianismo já foi dito. Muito pouco a acrescentar. Chegou a hora de arregaçar as mangas e começar a agir. Isto é, a amar. Amar como gostavas de ser amado. No momento de decidir, colocar-te no lugar do outro. Foi esta a experiência que, enquanto jovens, nos encantou. Quando, em 87, nos encontramos no mundo empresarial, sentimos que esta dinâmica tinha que ser para manter. Agora, numa nova realidade, com os clientes, com os trabalhadores, com os fornecedores, com todos os stakeholders, com a comunidade envolvente, todos eles eram pessoas. É certo que cometemos erros, mas onde estão os projetos onde eles não ocorrem? Porém, em 1991 aconteceu o marco histórico. Chiara Lubich, ao sobrevoar a cidade de São Paulo, no Brasil, viu-se confrontada com um cenário gritante. De um lado, arranha-céus enormes. Do outro, o flagelo das favelas a perder de vista. Perante esta chaga, questionou-se: será que não haveria empresários sensíveis ao bem comum, dispostos a partilhar os seus lucros? No primeiro encontro da comunidade, propôs que, a par dos habituais investimentos, os empresários partilhassem com os pobres e investissem igualmente na formação e divulgação deste novo paradigma, a economia do dar. Nascia assim a economia de comunhão. A sugestão correu mundo. Hoje, inúmeros estudos foram feitos em muitas universidades, centenas de teses de doutoramento. Mais de 800 empresas em todo o mundo estão ligadas à economia de comunhão. Chiara foi agraciada com mais de 2 dezenas de prémios honoris causa pelas universidades de diferentes países. Ainda em fevereiro, o Papa Francisco, nos 25 anos do aniversário da EDC, perante 1.200 empresários e estudantes no Vaticano, dizia: não à economia que mata, a economia que partilha, que inclui os pobres, que faz comunhão dos lucros, dos bens e dos talentos. A EDC é um não à idolatria do dinheiro. A nossa resposta ao mundo é a fraternidade.
dizia: quando estás a partilhar os lucros, estás a fazer um ato de alta espiritualidade, dizendo com os factos ao dinheiro: tu não és Deus, tu não és o Senhor, tu não és o patrão. Ao cristão não basta imitar o bom samaritano, acolhendo os filhos pródigos, mas também acolher os empregados, os desempregados, os colaboradores que erraram, abraçá-los e dar-lhes uma oportunidade. Não se preocupem de serem poucos. O importante é que o sal e o fermento não se desvirtuem. Procurem não perder o princípio ativo. Em março passado, em Milão, dizia: os cristãos hoje têm de encontrar um modo novo de estar na história. E dizia também aos empresários da economia de comunhão, fazia este desafio: façam Jesus o vosso sócio, ele vos iluminará. Faz ao outro o que gostarias que te fizessem a ti. Não é o caso desta Assembleia, mas muitos poderão parecer que isto é poético. Mas levado a peito é seguramente uma enorme revolução. Com esta sensibilidade, seguramente, nos encontramos a fazer coisas que nos surpreendemos, a nós e aos outros. Não podemos continuar a justificar-nos que os outros não fazem e por isso nós também não fazemos. Este agir não é ingênuo, é acreditar que é possível, que ele é o primeiro interessado, obviamente com humildade, mas com a determinação que a realidade exige. Passo a participar convosco algumas histórias que acontecem quando ele é o protagonista, desafiando muitas vezes a teoria económica. Porque estas criaturas têm rosto e têm nome. Nós tínhamos um dos responsáveis da fábrica de São João da Madeira, que a certa altura, que era o Brito, começou a ter alguma agressividade para com alguns colegas. Apercebemos que alguma coisa não estava bem. Falámos com ele algumas vezes para ir ao médico, para ir a um psiquiatra, para ir ao médico de família, e ele achava que não era necessário. Agora é que estava bem, os colegas é que eram assim, é que eram assim. Achámos que havia alguma perturbação e falámos com a esposa para ver o que é que conjuntamente podíamos aqui. Um dia, ele a um subordinado pegou nele e pronto, entraram em vias de facto. Perante uma situação destas, pensámos: vamos fazer um processo, mas paralelamente vimos que ele era o único ganha-pão da família, que a esposa estava em casa. Tinham 2 filhos pequenos que estavam a trabalhar. E como conciliar a justiça, aquilo que parecia razoável na empresa, também por uma questão de equilíbrio de relações, e esta família. E então nós disponibilizámos e dissemos: Brito, nós vamos marcar consulta com um psiquiatra, tu vais lá, vais meter baixa. Falámos com a esposa de modo que ela em casa também pudesse ajudá-lo na assunção destes limites. E vamos ver o que é que daqui podemos resolver. O Brito foi a esta consulta, foi 2, 3 vezes. Entretanto, estava de baixa. Nós fomos vendo na empresa qual era a possibilidade dele regressar, porque ele, de facto, tinha perdido a autoridade perante os colegas. Mas fomos vendo o que era possível. E vimos que o regresso dele era muito difícil. E então, juntámos a família e dissemos: olha, nós estamos a pensar fazer o seguinte: a baixa vai terminar, porque ele tinha sido avisado disso, e a empresa vai assumir que, enquanto ele não tivesse emprego, e ele ia procurá-lo, assim como também nós, enquanto ele não tivesse emprego, nós continuaríamos a pagar-lhe o salário. Ele foi procurar emprego nos nossos concorrentes, porque era um técnico, era uma pessoa muito competente, e nós fomos procurar entre os nossos clientes quem é que teria dimensão para ter um técnico lá a tempo inteiro. Mas tudo isto era muito,
nebuloso, isto é, o que é que a gente vai conseguir? Aquela fé que a gente tem que ter porque está fora seguramente do nosso alcance. E ele procurou, e um dia nós fomos a um empresário, nosso cliente, contámos, e ele perguntou assim, mas porquê que vocês estão preocupados com essa situação? Porque somos cristãos e ele tem uma família a sustentar e não queríamos que esta criatura com muita competência não tivesse a oportunidade, pelo menos, de sustentar a família. Ele, perante um silêncio assim, de alguns segundos, que nos fez pensar tudo, ele diz assim, eu também sou cristão, eu estou disposto a admitir o Brito. O Brito foi trabalhar para esta empresa, e portanto isto foi há uns 8 anos, esteve lá 3 anos e é assim que está na nossa concorrência. Continuamos a mandar boas festas, continuamos a... Pronto, e a vida continua, quer para ele, quer para nós. Estes dias eu cheguei à fábrica e vinha-me o Armando Brites muito triste. Eu disse, mas Armando, pá, não estou habituado a vê-lo assim. E ele disse, pá, fui a uma consulta ao hospital por causa da vista. Ele usava uns óculos com 21 dioptrias. Vocês imaginam o que é 1 centímetro de lente à frente, não é? E eu fui lá à consulta e a médica disse que eu não tinha hipótese. Epá, mas Armando, o hospital não é tudo. Vamos encontrar uma solução, vamos ver. Eu disse, olha, vou marcar uma consulta num especialista que é muito conceituado, e se ele é conceituado, lida com situações limite. Eu vou marcar a consulta. Epá, mas ela disse, tirou-me todas as hipóteses. Disse, não, Armando, vamos com calma. Marcámos a consulta e eu disse, epá, eu vou lá consigo, porque era no sábado de manhã, e não sei, não, eu vou lá. E ele foi lá, e a médica, depois da consulta, disse-lhe assim, Sr. Armando, não tem problema. Então, mas não tem problema. Não. Se for operado em Coimbra, vai num dia e vem no mesmo. Se for em Leiria, está lá 2 dias. Epá, quando ele chegou a casa, à fábrica, depois, na segunda-feira, e conta esta história, o homem nem conseguia falar. Muito comovido. E pronto, foi um momento muito empático, não é? Quando ele foi operado, ele foi de manhã, no outro dia ele apareceu lá e não conseguia falar porque ele disse, Dr. Zé, eu quando me levantei da cadeira, eu vi o chão, eu tenho 57 anos, eu nunca tinha visto o chão. E portanto, a gente às vezes vê que com uns minutos de atenção, quer dizer, que não nos é exigido. Eu até lhe disse assim, Armando, se o senhor não tiver possibilidades de pagar a cirurgia, porque era particularmente e deram algum dinheiro, eu disse assim, nós na empresa encontraremos um sistema de o ajudar. Eu disse, não, para uma coisa destas eu arranjo, nem que eu vá de porta em porta. Não vai ser preciso isso. E portanto hoje o Armando não precisa de óculos para ver ao longe, não precisa de óculos para ver ao perto, só precisa de óculos para ver ao longe. Estes dias, depois de férias, nós abrimos espaço para mais uma pessoa vir trabalhar connosco e apareceu-nos o Manel. O Manel tinha 22 anos. E quando nós entrevistámos, até foi o meu irmão, ele tinha feito 9 km a pé para vir até à fábrica. E quando chegou ali à nossa zona industrial, tinham dito que era numa outra zona. Ele fez mais 3 para lá e mais 3 para cá. E quando estava ali nós falámos e achámos o miúdo interessante, desejoso de trabalhar, os pais estavam desempregados, viviam com muitas limitações e depois o acaso vai assim, olha Manel, agora eu vou-te levar. E então fez os 9 km, foi quando a gente soube os quilómetros que ele tinha feito. E abriu-se, e falou. E foi muito interessante porque o miúdo via-se que ele sentia a dificuldade da família, o pai desempregado, tinham-se deslocado de Famalicão para Leiria, de Famalicão lá do Norte,
para um trabalho que tiveram 8 meses sem receber. Portanto, tudo aquilo era muito difícil. E então nós dissemos, olha Manel, então a partir de agora tu vais começar a trabalhar connosco. E ele assim, não há problema, eu amanhã estou cá às 8 horas. E nós pensámos assim, para fazer 9 quilómetros, isto é, com que força anímica este fulano, e depois aquilo não se dá para vir em skate, porque não é reto, aquilo sobe e desce, não é? Ele trabalhou numa empresa onde teve 3 meses, mais 3, mais 3 e depois foi despedido. E ele, uma das vezes, com uma insolação de calor, desmaiou na estrada. Era uma empresa vizinha da nossa. E foi interessante, porque quando ele falava daquela coisa, e eu estava no lugar daquela criatura que ia fazer 9 km a pé para ir trabalhar, chegava cansado e fazia 9 km depois de estar ainda mais cansado para regressar a casa. Né? E então havia um empregado nosso que vivia ali a meio caminho. E então eu falei com o Armando e disse, Armando, isto assim, o Manel disse, se o trouxesse, não há problema nenhum, ele vai ter a minha casa. E eu disse assim ao Armando, olha, seja implacável neste aspecto, disciplinado, tens de estar aqui à hora, porque senão não leva. De modo também a ajudá-lo, não é? Mas não era preciso, porque o Manel chega todos os dias 15 minutos mais cedo. Às vezes o Armando vai tratar do gado e ele vai ajudá-lo. Eu vou ajudá-lo. E o Armando diz assim, leva. E não só o leva, como diz assim, tu vieste a pé, eu tenho 3 bicicletas em casa, eu ofereço-te uma. Isto é, quando tu andas uma milha, parece que alguém faz as outras 2 ou as outras 3. Não é que tu tens, quando vês uma situação para resolver, que tu tens que a resolver. Tu tens que abrir o caminho para que ela encontre solução. E hoje o Manel, há dias eu cheguei à fábrica e vi um carro diferente lá no parque de estacionamento. Disse, Manel, então o que é que se passa? Aí já comprei um carrito. Então, é porque a minha mãe quer ir às compras e assim eu já posso ir com ela, agora veio o inverno e eu já posso ir trabalhar, já não me molho. Mas é esta família, não é? Só para terminar, nós temos 2 pessoas que são deficientes. E uma delas, de facto, é das pessoas mais espetaculares que temos na empresa. Quando ela foi para lá, alertámos as pessoas, olha, vem para aqui, para esta secção, uma pessoa que é deficiente auditiva, vocês ajudem-na, porque ela vai fazer a parte dela com algumas limitações. Hoje, a Florinda é a pessoa mais capaz na secção dela. Todos temerosos e, de facto, se eles não se põem a pau, ficam para trás. Isto para dizer que, quando às vezes está ao nosso alcance de fazer, de encontrar motivação, sentido, com um pequeno sinal, que às vezes é uma escuta, às vezes é uma oportunidade de trabalho, outras vezes é... Não sei, é a circunstância e esta inspiração do amor ao outro, o estar no lugar do outro, que ajuda a encontrar a solução ajustada. Obrigado e desculpa. Muito obrigada por esta rica experiência de vida e de economia de comunhão. Poderíamos considerar, com certeza, aquele grão de mostarda que anda aí perdido no meio do mundo, não é? Mas que fazem realmente brotar esta vida digna, esta vida em abundância em muitas pessoas e que o desafio é realmente multiplicar. Nós não vamos ter muito tempo para continuar aqui porque está no tempo limite. Eu pergunto se há mesmo alguém que tenha uma pequenina questão, não pode ser comentário, será 1 minuto, que queira ainda pôr alguma questão aqui aos nossos oradores. Sim. Uma coisinha pequenina. Uma frase, claro. José Raposo, eu sou de Movimentos Populares também, da Economia de Comunhão, mas eu notei nas intervenções uma palavra que foi utilizada, comunidade, não é? E portanto a pergunta é simples, como é que vocês veem de facto a questão da comunidade em tudo aquilo que vocês procuraram fazer,
como é que a envolveram, enfim, alguns aspectos ali foram já detalhados, não é? Mas é uma pergunta para todos, não é? Qual é o papel da comunidade, qual deve ser e como é que se pode envolver? Um minuto para cada um, está bem? É muito importante, agradeço a pergunta, porque é muito importante essa pergunta. No caso do projeto que apresentei, de facto, não era possível fazê-lo sem a comunidade. E quando digo a comunidade paroquial, nos vários setores da comunidade, da paróquia, a comunidade civil, como a autarquia, que se envolveu muito nesse projeto, a comunidade mais alargada, porque o projeto teve também financiamentos. Nós concorremos ao Proder e ganhámos 2 projetos e ficámos em primeiro lugar. Também a comunidade ainda mais alargada, tivemos mecenas para o projeto. Por exemplo, passo a publicidade, mas o Montepio Geral foi uma das instituições que patrocinou o nosso projeto. Às vezes dizemos que os bancos não dão dinheiro, só querem, claro, que venham, mas eles deu, e significativamente. E depois, uma grande, que eu também gostava de chamar comunidade, quantidade de pessoas, de engenheiros, de arquitetos, de técnicos, dos vários quadrantes, e as próprias instituições licenciadoras ajudaram, colaboraram e acreditaram no projeto e incentivaram e ensinaram a fazer todo este percurso para ser possível o projeto. Portanto, sem isto não era possível. Obrigada pela curta e grande mensagem. Passo a palavra então ao Pedro e depois... Pronto, eu já adiantei um bocadinho, sem a comunidade não teria sido possível estes projetos. Os que resultaram melhores foram os que envolveram mais a comunidade local, neste caso. Eu penso que o mais difícil é haver comunidade. No Evangelho Gáudio, vou lá sempre, a crise do compromisso comunitário, as lideranças capazes de fazer comunidade, não só os párocos, mas também todas as pessoas de igreja que têm algum papel de liderança, qualquer que ele seja, capazes de construir, de envolver, e agora vou ao segundo verbo, o envolver, de ter ser um bocadinho imã, no bom sentido, não é porque sejam bafejados com dons divinos, não é como há bocadinho se dizia, mas a capacidade de envolver, não fazer as coisas sozinhas, envolver, chamam este, chamam aquele. Portanto, eu acho que o mais difícil é construir comunidade. E depois, com a comunidade minimamente construída, podem-se fazer coisas deste estilo, de apoio à empregabilidade e outras, não é? Mas a comunidade é vital. Só assim um pequeno exemplo. Nós a percebermos que havia uma pessoa ali que fazia parte da nossa comunidade, da nossa paróquia, da nossa aldeia, não é? Que estava a passar momentos muito difíceis porque tinha perdido casa, família, esposa, filhos, carro, emprego, tudo, zero. Restava a possibilidade de viver e até isso já tinha por 2 vezes quase acabado, não é? E a certa altura ele teve um incêndio em casa. Procurei que a empresa onde estou, não é, encontrar a solução de contratar uma empresa de limpezas e pagar para que reconstruísse e desse condições de habitabilidade à casa. E a comunidade da paróquia convidámos algumas pessoas, umas 10, 12 pessoas, que durante 3 dias fizemos limpeza, passámos toda a roupa, toda a louça, tudo o que era possível, de modo que aquela criatura pudesse regressar a casa e ter comodidade para poder habitar. E isto foi para aí em maio e conseguiu recuperar o emprego na quinta-feira passada. Foi trabalhar quinta-feira e sexta. Portanto, ao fim de 6 anos de desemprego e de tudo ter, digamos, ruído, porque deixou de ter recursos,
a família foi embora, a casa deixou de pagar, pronto, uma série de coisas. Quinta-feira recomeçou a trabalhar. Foi de facto um motivo de grande festa, porque, como se disse, a comunidade tem esta capacidade reconstrutiva e ninguém sai molestado, porque cada um faz aquilo que está ao seu alcance de fazer e o esforço não é assim tão grande. Obrigada a todos. Eu não vou fazer síntese do que foi dito, porque penso que já se foi fazendo, e o importante também é o que poderemos levar daqui, destas experiências positivas, sobre a forma de encontrar trabalho e principalmente de afirmar convictamente de que para nós cristãos o trabalho tem que dignificar quem o executa, tem que dar, e o trabalho tem que ser um tempo de festa, um tempo de trabalho e um tempo também de tudo aquilo que nós queremos fazer. Portanto, eu acho que este desafio que vai daqui, somos os que estamos aqui, porque não somos tantos, temos ainda mais obrigação de o fazer, de o visualizar nas nossas comunidades. E se dizemos que as comunidades são importantes para florescer, ou para fazer germinar estas experiências, é lá que nós também podemos realmente dizer, não, nós temos que falar do trabalho, porque o trabalho é obra de Deus, o trabalho é obra da criação. Não é nada que não tem nada de material. É um bem pessoal e é um bem do coletivo, é um bem da comunidade. Obrigada a todos, obrigada também aqui aos oradores, foi fácil moderar e encontramos-nos ou já aí ou por aí pela estrada, porque a estrada faz com todos nós. Obrigada, boa noite.